Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Emparedado pela CPI da pandemia, o governo promete essa semana destravar uma das mais antigas e complexas pautas da economia brasileira, a reforma tributária. O sistema tributário brasileiro é muito antigo, é um sistema tributário que foi reformado pela última vez durante o governo Castelo Branco, nos anos 1960. De lá para cá foram criados alguns impostos, alíquotas foram modificadas, destino virou origem, origem virou destino, mas nem a Constituição de 1988 conseguiu fazer uma reforma que modificasse a estrutura tributária do Brasil. Consequentemente, o Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, mais incompreensíveis, com maior risco de judicialização, de questionamento, de surpresas. Um sistema que onera muito a produção e onera pouco o resultado da produção, os fatores geradores de renda. Um sistema extremamente regressivo, porque pega muito pesado em impostos indiretos e acaba pegando muito leve em impostos diretos, que não tributa lucros e dividendos, que não tributa fundos exclusivos. Enfim, é um sistema bastante desorganizado, um sistema que não dá efetivamente confiabilidade para a economia brasileira, previsibilidade, não atrai investimentos, não facilita a geração de empregos e acaba, na prática, criando apenas facilidades para aqueles que têm algum tipo de trânsito junto ao governo, o governo que pode ali oferecer alguma excepcionalidade para o seu setor, se você tiver ali algum tipo de vantagem, ou então para aqueles que vivem de organizar a estratégia tributária das empresas, a estratégia tributária das pessoas. Bom, mas por que é tão difícil reformar? É muito difícil reformar porque nessa bagunça toda você tem setores que estão sendo tratados de forma diferenciada, de forma especial, pagando impostos relativamente reduzidos, e não por acaso esses setores são muito bem articulados politicamente, conseguiram construir esse privilégio ao longo de muito tempo. Então, se você homogeneizar um pouco essa cobrança de impostos, quem paga hoje pouco imposto vai reclamar, vai chiar e vai tentar travar a discussão. Isso ajuda a entender porque, desde que eu me entendo por gente, se fala sobre a necessidade de uma reforma tributária no Brasil e essa reforma nunca avança. Voltando para essa semana, voltando agora para o tema dessa semana, a proposta que deve ser apresentada pelo relator deve ser extremamente tímida, apenas unificando impostos federais como o PIS e o COFINS, algo que foi inclusive proposto pelo próprio governo federal há alguns meses. A unificação de PIS, COFINS, ICMS e ISS, ela ficaria para uma segunda fase, sabe-se lá Deus quando, porque passaria a envolver impostos de arrecadação estadual e também de arrecadação municipal. Além disso, estão aí desenhados na proposta, mas também para uma fase futura, a cobrança de impostos sobre lucros e dividendos, acompanhada de uma redução dos impostos sobre a empresa, que essa é uma característica estranha do Brasil. O Brasil cobra muito imposto sobre a empresa e não cobra impostos sobre os sócios da empresa. E também está prevista aí a tributação de fundos exclusivos, mas tudo isso em fases futuras. Nesse momento, nesse primeiro momento, tudo indica que teríamos apenas a unificação de PIS, COFINS e, dependendo da alíquota que seja escolhida, a alíquota unificada, isso pode sim representar um aumento de impostos. No frigir dos ovos,
Estamos falando de um governo que se sente acuado pelas investigações da Covid-19 e tenta aí buscar uma pauta positiva na economia para desviar um pouco o foco. Mas se o que for apresentado for apenas, exclusivamente, como se espera, uma unificação do PIS e da COFINS, isso é verdadeiramente muito pouco. Prometer novas reformas e novas alterações para uma data futura, uma hipotética data futura, é algo absolutamente insuficiente. Mas, de qualquer forma, vamos continuar acompanhando o desenrolar dessa história, que é extremamente importante para o desenvolvimento do Brasil, extremamente importante para a distribuição de renda no Brasil, extremamente importante para a retomada econômica, para o crescimento econômico que nosso país tanto precisa. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui um convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. Eu e Tanguy Bagdadi também temos um outro site, o site dos cursos de aprofundamento, petitcursos.com.br, que oferece todo um cardápio de aulas gratuitas e aulas de aprofundamento nos mais diferentes temas de economia e política internacional. Dá uma olhadinha, porque eu tenho certeza que você vai encontrar algo de que vai gostar. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.